Novo salário mínimo passa a ser de R$ 1.320, conforme já havíamos anunciado aqui no canal. Isso terá uma consequência nas aposentadorias e pensões do INSS, bem como no valor do benefício de prestação continuada. E eu quero que vocês compreendam tudo isso a partir de agora. Antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like e compartilhar essa informação a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Vejamos, pessoal, desde o início do ano em que eu repercuti aqui o reajuste do salário mínimo, que foi para R$ 1.302. E naquela ocasião, o presidente Lula já havia anunciado que a partir do dia 1º de maio ele tinha a pretensão de aumentar o valor do salário mínimo para R$ 1.320. E foi o que aconteceu. É a primeira vez em 6 anos em que nós temos um aumento real do salário mínimo. Isto porque o que vinha acontecendo anteriormente era apenas a reposição da inflação. E agora nós temos esse aumento real, quando tem de fato um aumento além da inflação no salário mínimo. E com isso, os trabalhadores da ativa, aposentados, pensionistas recebem um pequeno aumento, mas não deixa de ser um aumento real acima da inflação pela primeira vez nos últimos 6 anos. No caso específico dos aposentados e pensionistas, nós precisamos fazer aqui uma distinção entre aquele grupo de aposentados e pensionistas que recebem com base no mínimo, ou seja, o valor da sua renda mensal é de um salário mínimo. Então, todas as vezes que o mínimo nacional tem um reajuste, por consequência, essas aposentadorias e pensões também recebem um aumento automaticamente, por evidente. Então, todo mundo que recebe um salário mínimo começa a receber a partir do próximo mês já R$ 1.320 a título de renda mensal. Igualmente, quem recebe o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício pago a pessoas idosas e pessoas com deficiência no valor de um salário mínimo mensal. Agora, no caso dos aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo, nós precisamos explicar o seguinte: esse grupo de pessoas que recebem acima do salário mínimo, a legislação diz que todas as vezes que o salário mínimo for reajustado, essas pessoas também receberão um aumento, só que com base no INPC. E esse aumento com base no INPC já ocorreu esse ano. Portanto, para quem recebe acima do salário mínimo, não terá um reajuste, porque a divulgação do INPC já aconteceu pelo IBGE e, portanto, essas pessoas já recebem com base nesse reajuste e não irão receber um aumento agora pelo fato do salário mínimo ter sido reajustado. É importante darmos essa explicação porque, se você for ler o texto da lei, pode ser que você faça uma interpretação equivocada. Ora, o texto diz que todas as vezes que o salário mínimo for reajustado anualmente, as aposentadorias e pensões também serão. Mas, no caso daquelas pessoas que recebem acima de um salário mínimo a título de renda mensal, esse aumento se dá com base no INPC, que é divulgado pelo IBGE. Nós não temos agora essa obrigatoriedade de reajustar o salário mínimo para quem recebe acima do piso nacional. É importante que vocês compreendam essa parte, porque se fizer a leitura do texto seco da lei, pode ser que alguém interprete errado e fique esperando também um reajuste aí para aquelas pessoas que recebem acima do salário mínimo. E, portanto, esse reajuste para aposentados e pensionistas é somente para quem recebe de fato com base no mínimo e o pessoal do BPC-LOAS. Dito isto, escreva aí se você compreendeu essa distinção entre os dois grupos, né? Pega uma parte dos aposentados e pensionistas que recebem com base no mínimo, essas pessoas
receberão como renda mensal um salário mínimo. E o outro grupo, para aquelas pessoas que recebem acima do mínimo, terão um reajuste com base no mínimo, mas só quando for divulgado o INPC anual pelo IBGE. Então, portanto, somente uma única vez, via de regra, para quem recebe acima do mínimo nacional, tem um reajuste anual. Perfeito? O novo salário mínimo passa a valer a partir de hoje, dia 1º de maio, gravo o vídeo dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. O valor antecipado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro foi confirmado em um pronunciamento que ele fez em rede nacional. Eu lembro-me que lá em fevereiro, quando o Lula anunciou esse aumento futuro, eu repercuti aqui em nosso canal. Eu disse, olha, dia 1º de maio, Lula vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.320. E foi o que aconteceu. Era 1.302, agora passou para 1.320. Eu peguei um pequeno trecho da fala do presidente, ele disse o seguinte, abro aspas, tá? O salário mínimo passa a ser de R$ 1.320 para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos. Fecho aspas aqui para o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse mesmo pronunciamento, Lula afirmou que irá encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para que o salário mínimo seja reajustado todos os anos acima da inflação. Então, eu quero que vocês compreendam isso, é importante. Veja, ele vai mandar um projeto de lei para que o salário mínimo seja reajustado acima da inflação e não aconteça mais o que vinha ocorrendo. Porque nos últimos 6 anos nós não tivemos um aumento real, um aumento acima da inflação. O que acontecia, como eu disse anteriormente, era apenas uma reposição da inflação. Era apenas um nivelamento do poder de compra dos trabalhadores. E isso é muito ruim para os aposentados e pensionistas. Agora, se esse projeto de lei for aprovado no Congresso Nacional para que o salário mínimo seja reajustado todos os anos acima da inflação, isso será muito positivo para milhares de aposentados e pensionistas do INSS. Mais um trecho do que ele disse, abro aspas novamente, estejam certos de que, até o fim do meu mandato, ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social que foi no passado, quando cresceu 74% acima da inflação, afirmou o presidente Lula nesse mesmo pronunciamento. De acordo com o próprio governo, o salário mínimo ele é referência para repasses diretos a mais de 25 milhões de brasileiros via aposentadorias, pensões e o benefício de prestação continuada, além do seguro-desemprego. Juntos, todos esses benefícios representam 470 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos falando de um tema muito importante para toda a sociedade, não só para os aposentados, mas também para toda a sociedade. No domingo, Lula anunciou ainda a mudança na faixa de isenção do imposto de renda, que também começa a valer agora, no mês de maio. Também já repercuti aqui no canal. Empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que recebem até R$ 2.640 por mês não precisarão pagar o imposto de renda. Isso, gente, significa dizer que mais de 13 milhões de pessoas serão beneficiadas e não pagarão via fonte ou na declaração de ajuste anual o imposto de renda. E mais um trecho, abro aspas, a partir de agora, o valor de até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E, até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000 por mês. Foi o que afirmou o presidente Lula. Importante guardarmos essa informação. A intenção dele é isentar de imposto de renda pessoas que recebem mensalmente até R$ 5.000. Significa que sobrará mais dinheiro no seu bolso aí. Deixando de pagar imposto de renda, vai sobrar dinheiro no bolso da sociedade, da população brasileira.
Agora, repercuta abaixo nos comentários se você entendeu tudo isso que eu acabei de te explicar. E reforço o convite para que você se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu joinha e compartilha essa informação em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.